Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Faça um profundo silêncio. Se tem alguém falando do seu lado, a palavra de Deus hoje é muito séria. Muito séria porque está saindo da boca do próprio Jesus. Nós estamos ouvindo uma palavra que não está saindo da boca dos apóstolos, mas está saindo da boca do nosso Mestre. Portanto, se saiu dele, nós temos que dar muita atenção a esta palavra. Só que a palavra de hoje é muito dura. A palavra de hoje é muito sofrida, porque ela está falando de provação, ela está falando de perseguição, ela está falando de morte. E aqui o nosso Senhor é muito especial, porque Jesus não nos nega a verdade. Jesus não esconde de nós a verdade. Jesus não fica passando a mãozinha na nossa cabeça. Jesus é aquele que fala o que tem que ser dito. Porque vivemos num mundo onde as pessoas querem ouvir o que lhe agradam e não o que precisam. Jesus não falava para aquele seu povo o que agradava aquele povo. Mas Jesus falava o que eles precisavam. E a palavra que Deus está falando hoje é para os seus discípulos. Eu pergunto para você, você é um discípulo de Cristo, sim ou não? Ih, não pareceu. Você quer ser, você é um discípulo de Cristo, sim ou não? Isto. Portanto, como discípulo de Cristo, você precisa escutar o que o teu mestre disse. Preste atenção. Primeira coisa. Jesus, eu vou ficar só no Evangelho. Eu não vou falar nada mais do que o Evangelho. Jesus disse aos seus discípulos, o Senhor disse a nós, que dizemos que somos seus discípulos, que dizemos que seguiremos seus passos, então somos discípulos de Cristo? Então Deus está dizendo aos seus discípulos, o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu Senhor. A primeira coisa que Jesus está dizendo, olha, preste atenção, não é eu que sigo você, é você que me segue. Você está entendendo? Não é Jesus que me segue, é eu que sigo Jesus. É como se Jesus estivesse dizendo para os seus discípulos, olha, vocês precisam ser humildes. Eu sei, talvez vocês tenham as suas ideias, talvez vocês tenham as suas convicções, talvez vocês tenham os seus desejos. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte, para me seguir, não sou eu quem sigo você, é você quem me segue, porque o discípulo não é maior que o mestre. Isso é muito importante. Ele é Deus. Nós somos os discípulos. Ele que ensina e a gente aprende. Não é você que ensina a Deus. Não é você que mostra a verdade para Deus. Não, não. Ele é a verdade.
Deus não precisa que ninguém lhe ensine a verdade. Deus não precisa que ninguém lhe ensine o caminho. Ora, Ele é a verdade, Ele é o caminho. Você não precisa ensinar Deus nada. É Deus que ensina você. Você é o discípulo, você não é nada. Lembra que um dia você não existia nessa face da terra. Quantos anos você tem? Um dia você não existia. E Deus sempre existiu e sempre existirá. A Ele a glória para todo sempre, hoje, ontem, hoje e sempre, para a glória de Deus Pai, amém. Que arrogância, que petulância, aquele que não existia, querer ensinar aquele que sempre existiu. Que arrogância e petulância, aquele que não é nada, querer ensinar aquele que é tudo. Mas a soberba faz parte do espírito encardido. A soberba faz parte do espírito diabólico que tentou Adão e Eva. E veja, desde o Gênesis, a tentação era: vocês serão como deuses, conhecedores do bem e do mal. Vocês não precisam de Deus dizendo para vocês o que é certo e o que é errado. Se vocês comerem daquele fruto, vocês poderão fazer o que vocês querem. E portanto, quando o ser humano não mais pergunta para Deus o que é certo, o que é errado, quando o ser humano, ele quer decidir sozinho o que é certo, o que é errado, ora, então o ser humano se tornou o Deus de si mesmo. Jesus está falando para os seus discípulos: se você quiser ser meu discípulo, você não pode ter o comportamento de Adão e Eva, que quiseram ser deuses de si mesmo. Se você quiser ser meu discípulo, primeira regra: eu sou o teu Deus e você é o meu servo. Amém? Quem aceita isso, diga: eu quero. Então fica claro para você: Ele é o teu Deus e você é discípulo e você é servo. Agora, vivemos num mundo onde muitos se acham acima de Cristo. Então agora, é mais do que comum, a gente vê pessoas cristãs, a gente vê pessoas católicas, a gente vê pessoas que seguem Deus, que carregam Bíblias, que vão para as missas, mas elas começam a dizer: eu não concordo com isso e não concordo com aquilo. Ora, mas está na palavra de Deus. Ora, mas eu não concordo. Então nós estamos vendo hoje um monte de cristãos que já dizem não concordar com a Bíblia, que já dizem não concordar com a palavra. Você que não concorda com a Bíblia, você que não concorda com a palavra. E veja uma coisa para nós católicos aqui: é preciso que a gente também entenda que a igreja foi deixada por Jesus para nos ensinar. Jesus olhou para os seus discípulos e disse: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Outra palavra, vocês lembram que um dia Saulo estava perseguindo a igreja de Cristo? Saulo estava perseguindo cristãos, e Jesus aparece para Saulo e diz: Saulo, eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Mas Saulo não estava perseguindo Jesus, mas Jesus estava dizendo para Saulo: quando você persegue os meus apóstolos, você está perseguindo a mim. Portanto, quem ouve os apóstolos, ouve a mim. Quem ouve a igreja, ouve a Cristo. Quem não ouve a igreja, não ouve a Cristo. E portanto, eu não sei de onde nós estamos tirando um cristianismo onde eu não mais quero ouvir a palavra, onde eu não mais quero ouvir o que a igreja fala, mas dou mais atenção e acredito no que a artista está falando. Eu dou mais importância a um artista que não segue a palavra de Deus do que a palavra de Deus. Vocês estão vendo isso ou só eu? A gente está vivendo num mundo onde influencers deste mundo, que não seguem a palavra e não seguem os valores cristãos, aí vem os cristãos e estão dando mais crédito a eles
do que a igreja. Eu quero dizer para você que Cristo está acima de todo e qualquer artista. Cristo está acima de todo e qualquer ser humano. Deus está acima de todo e qualquer governante. Deus está acima de toda e qualquer pessoa. Deus está acima de todos. Então a primeira coisa para ser discípulo de Cristo, o mestre está acima de todos. Então qual é a palavra que vale mais? A palavra do mestre. Qual é a palavra que vale mais? A palavra de Jesus. Juventude que está aqui, tem muita gente querendo ensinar vocês. E muitas coisas são pensadas. Muitas ideologias imundas e nefastas estão sendo propagadas. E infelizmente esse povo tem os maiores meios nas suas mãos. Então eles disseminam essas ideias, essas ideologias nas séries, nos filmes, no cinema, na arte, na internet, em tudo que é lugar. Então constantemente você está sendo, todos os dias você está sendo uma enxurrada, uma tempestade de ideologias está caindo na sua cabeça. Juventude católica, acorda. Todos os dias está caindo uma tempestade de ideologias na sua cabeça. Mas quando uma ideologia cai sobre você, você tem que olhar para aquela ideologia, para aquilo que estão lhe falando, para aquilo que estão lhe ensinando e falar assim: mas isso está de acordo com o Evangelho? Se tiver de acordo com o Evangelho, você segue. Mas quando você perceber, ora, mas isso não está de acordo com o Evangelho, então é mentira, então é ideologia. Descarta, renuncia e fala: eu prefiro seguir o mestre do que as ideologias que estão nessas séries, que estão nesses filmes, que estão nessas novelas, que estão nessas mentiras. Ou você acha que a palavra dos homens é capaz de salvar você? O que eu estou querendo te dizer é o seguinte: um dia Jesus estava pregando e as pessoas disseram: essa palavra é dura demais. E começaram a abandonar Jesus. E aí Pedro se levanta e diz: essa palavra é dura demais. Porque Jesus fala: vocês também querem ir embora? Pedro fala: não, essa palavra é dura, mas só tu tens palavras de vida eterna. Só tu tens palavras de vida eterna. Juventude, todo o povo de Deus que está aqui, vão oferecer para você um caminho mais fácil, vão oferecer para você um caminho mais agradável. Ora, é assim que o diabo vem mesmo, com um caminho mais fácil, com um caminho mais agradável. A palavra de Deus vai parecer dura, e é por isso que muita gente está questionando, porque a palavra de Deus é dura, ué. Só que tem um detalhe: a palavra de Deus vai salvar você. A palavra de Deus, quem vivê-la com a dureza que ela tem, vai colocar você no céu. E se você quiser viver uma palavra light do mundo, uma palavra gostosa do mundo, uma palavra prazerosa do mundo, dita por qualquer pessoa que seja deste mundo, você não vai ganhar a vida eterna. O que você prefere? Diga comigo: Deus está acima de mim. Diga: Jesus está acima de mim. Olha para quem está do seu lado e diga: baixa a tua bola. Diga para ele: se você se diz cristão, quem manda é Deus, e não você, que não vale nada. Amém? Então, se Jesus falou, está falado. Nem o Papa pode contestar Jesus Cristo.
Nenhum sacerdote aqui tem autoridade para contestar Jesus Cristo. Ou podemos, padres? Alguém aqui pode pegar a Bíblia e falar: olha, estou achando pesado, vamos diminuir isso aqui. Ninguém de nós tem essa autoridade. Nós somos servos. O Papa ele se diz servo dos servos. Olha que coisa linda. E graças a Deus os nossos papas têm seguido a verdade, têm nos ensinado dia após dia essa verdade. Veja, Jesus continua dizendo: para o discípulo, basta ser como seu mestre. E para o servo, ser como o seu senhor. Se o dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Jesus está dizendo que o discípulo deve ser como o mestre. Então, a quem você deve imitar? O mestre. O seu modelo é o mestre. O seu modelo não são as pessoas deste mundo. O seu modelo não são as ideologias deste mundo. O seu modelo é o mestre. Então a maior glória do discípulo é identificar-se com ele. A maior glória do discípulo é ser como Jesus. E Jesus já está falando uma coisa: se você quiser ser como eu, e eu pergunto a você, você quer ser como Jesus? Você quer ser como Jesus? Se você for o cristão que você deve ser, Jesus está dizendo que você não será compreendido neste mundo. Jesus está dizendo que você vai ser odiado neste mundo, porque Jesus está dizendo: a mim me chamaram de Beelzebu. Ora, meus queridos, se a Jesus chamaram de Beelzebu, vão chamar você de quê, se você for um cristão de verdade? O mundo não dá conta da verdade. Muita gente não vai dar conta da verdade. E quem não dá conta da verdade começa a perseguir quem está na verdade. Jesus era perseguido. Jesus tinha uma palavra que bagunçou com as pessoas da época, bagunçou com os pensamentos da época. E veja, então a consequência disso é perseguição. Você vai ser perseguido. Eu tenho escutado jovens com frequência me dizendo algo que é alarmante. Quando o jovem fala de Jesus na sua escola, quando o jovem fala de Jesus na sua faculdade, muitas vezes ele está sendo perseguido, muitas vezes ele está recebendo, ele está sendo cancelado. É um amigo que deixa de falar com ele, é o grupo que começa a ignorá-lo. Se você for um cristão, como você deve ser? Não pensa que todo mundo vai te aplaudir, te amar e te abraçar e dizer, e colocar você no pedestal e dizer: olha que bonito, temos um jovem aqui nesta rua, temos um jovem nessa escola cristão. Não, se você quer ser de Cristo, Jesus está falando: a mim me chamaram de Beelzebu, quer me seguir? Se prepara para a perseguição. Se prepara para a perseguição. Todos aqui me escutam sim ou não? Então preste atenção, não queremos aplausos do mundo, até porque se o mundo nos aplaudir, é aí que a gente tem que se questionar. Nós queremos viver na verdade. Só queremos a verdade. Diga comigo: eu só quero a verdade. Eu só quero viver na verdade. Eu só quero Jesus. Agora, esse é preste atenção, este é o problema de tudo. Você só quer Jesus, você só quer verdade. E quem não quer verdade vai perseguir você, vai perseguir você. Porque a verdade incomoda os mentirosos. E quem é o pai da mentira? O diabo.
Uma coisa que incomoda o diabo para valer é a verdade. Você está entendendo, sim ou não? Portanto, se você quiser ser cristão, para agradar as pessoas, você nunca vai conseguir. Escuta o que eu estou falando. Você nunca vai ser cristão se você quer agradar as pessoas. Ser cristão é aquele que está preocupado em agradar a Deus, mesmo que desagrade todo o resto. Jesus continua: não tenhais medo deles. Gente, Jesus está falando de perseguição, Jesus está falando de sofrimento. Era sexta-feira agora, nós estávamos ouvindo na missa Jesus falando: eles vos entregarão, eles vos colocarão nos tribunais, eles vão prender vocês, eles vão perseguir vocês. E essa é uma continuação disso. Jesus está dizendo para nós, e a gente vai fazer o quê? Não tenhais medo deles. Pois não há nada de encoberto que não seja revelado, e não há nada de escondido que não seja conhecido. Não devemos temer os homens. Não devemos temer as ameaças, as perseguições. A gente só deve temer em perder o paraíso. Esse deve ser o nosso único medo. Muitos, por causa do medo, não vão conseguir viver sua fé, porque tem medo. Para ser cristão nos dias de hoje não pode ter medo, porque o ataque vem, a afronta vem dentro da sua família, a afronta vem dos seus amigos. E simplesmente porque você vive os valores cristãos, simplesmente porque você pensa como cristão, e vão jogar um monte de coisas sobre você, coisas bonitinhas, palavras que são inclusive aceitas por nós, mas usadas por eles do jeito errado. Então vão dizer: você é muito radical, você é muito preconceituoso, você é muito isso, você é muito aquilo, e vão jogar esse monte de coisas em cima de nós, e nós muitos ficarão com medo de viver o Evangelho. Jesus está dizendo para você: não tenha medo. Não tenha medo. E uma coisa que você precisa entender: Jesus está dizendo: não tenha medo de quem? Dos homens. Diga comigo: não ter medo dos homens. Porque a nossa luta, diz São Paulo, não é contra homens. A nossa luta é contra principados e potestades. Irmãos, a nossa luta não é contra homens, a nossa luta é contra demônios. Você está entendendo isso? A nossa luta é contra demônios que agem nos ares. Portanto, eu quero deixar uma coisa muito clara, e cada vez isso tem que ficar mais claro para nós. Nós cristãos, a nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é contra o pecado. A nossa luta é contra as práticas pecaminosas. Então, isso é muito importante a gente entender. Nós cristãos não estamos em luta com pessoas, inclusive com aqueles que vivem o erro, inclusive com aqueles que pregam o erro, inclusive com aqueles que ensinam o erro. A nossa luta não é contra essas pessoas, porque senão nós deixaríamos de ser cristãos, se nós começássemos a lutar contra pessoas. A nossa luta é contra o pecado que elas praticam. A nossa luta é contra o pecado que eu também pratico. A nossa luta é contra as ideologias que vão contra a palavra de Deus. A nossa luta é contra tudo que não agrada a Deus. A minha luta não é contra pessoas, a minha luta é contra pecado. Por isso você não tem que ter medo. Você está entendendo, sim ou não?
Você tem coragem de entrar nessa luta contra o pecado, seguindo o seu mestre nessa geração? Você está pronto para a perseguição e para o sofrimento? Não sei não. Que na hora que a coisa aperta, olha para quem está do seu lado, só dá uma olhadinha para ele e fala, A nossa luta é contra Satanás. A nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é contra Satanás e suas obras. A nossa luta é contra o pecado. A nossa luta é o que nós estamos vivendo aqui este final de semana. PHN. A nossa luta tem nome. Jesus está falando, não tenham medo. E ele continua, o que vos digo na escuridão, porque Jesus muitas vezes ensinou ao pé do ouvido, Jesus ensinou na escuridão, ele diz assim, o que eu vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia, o que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Quem está falando, Frei Gilson ou Jesus? Jesus falou na escuridão por uma pedagogia divina. Talvez até seria morto muito antes, se não tivesse feito essa estratégia. Veja que só foram 3 anos que aguentaram ele na terra falando, 3 anos. O homem começou a falar, 3 anos não deram mais conta, 3 anos. O homem começou a falar, só deu 3 anos. A palavra dele era tão forte que não aguentaram, não resistiram, deram um jeito de prender e matar. E se fizeram isso comigo, farão com vocês. Se odiaram a mim, odiarão vocês. Se prenderam a mim, prenderão vocês. Se perseguiram a mim, perseguirão vocês. Gente, estendam, a palavra de Deus é forte. E nos dias atuais, a palavra de Deus está estremecendo essa terra. Não tenha medo deles. Agora preste atenção. Eu falei às escondidas, mas eu quero que vocês falem às claras. Está na hora de a gente começar a falar às claras para o mundo a palavra de Deus. Eu não acredito numa igreja que ficar presa em uma catacumba. Não podemos falar o que nós cremos, não podemos falar o que nós acreditamos, porque eles não vão gostar de nós, porque eles vão nos rejeitar, porque eles vão nos processar, porque eles vão nos prender. Então vamos ficar todos quietinhos, não vamos falar o que cremos, não vamos falar o que pensamos, porque nós não queremos machucar ninguém. Vamos ficar aqui. Eu não acredito numa igreja dessa. Essa igreja é covarde. Essa igreja seria uma igreja covarde. Essa igreja seria uma igreja covarde. Você está preocupado com você mesmo, você está preocupado com a sua imagem, você está preocupado com a sua vida. Quando eu não me preocupo mais com a minha vida, eu não estou mais nem aí, essa é a verdade. Se eu não me preocupo mais com a minha vida, eu não estou nem aí. A minha missão é anunciar o Evangelho, com amor, com respeito, com amor, com amor, com amor. Mas pregar. Eu não posso ser covarde. Podem ter certeza. Por exemplo, hoje o Frei tem uma determinada expressão. Para mim seria muito mais fácil se eu ficasse dentro de casa, sentado, assistindo uma televisão, quietinho no meu canto. Eu viveria uma vida tranquila até o final da minha vida, vivendo a minha fé. Mas sabe o que seria isso de mim? Covardia. Covarde. Todos vocês poderiam ir lá bater na minha casa e dizer: Frei Gilson, sai daí, seu covarde. Está com medo do quê? Está com medo dos homens?
Está com medo de quê? Eu quero que vocês falem as claras. Agora é claro, o mundo não vai dar conta da palavra de Deus às claras. Portanto, muitos de nós vamos passar por perseguições. Portanto, Jesus um dia pregou no segredo, mas depois falou para os apóstolos que eles teriam que pregar sobre os telhados. Então eu quero dizer isso para você: não é tempo de a gente ficar no segredo, é tempo de a gente ir para o telhado. É tempo de a gente ir para o telhado. O que nós estamos vendo no mundo de hoje? O mundo pagão, o mundo anticristão não tem medo de falar e não tem medo de ensinar. E os cristãos estão com medo de falar e de ensinar. Onde já se viu isso? Covardia. Eu quero dizer a você, se na tua faculdade tem gente falando contra as coisas de Deus, ora, qual é o problema? Você se levanta lá e fala: olha, eu aceito, eu respeito o que você pensa, mas eu penso assim. Então está na hora de, na sua faculdade, na sua escola, na sua família, em um lugar que você estiver, no ônibus, no metrô, na fila do banco, em qualquer lugar, olha, respeito o que você pensa, mas eu penso assim, porque a palavra de Deus ensina assim, e eu creio desta forma. Essa para mim é a verdade. Levanta a mão bem alto. Se todo mundo aqui sair da catacumba e for para cima do telhado, olha o que pode acontecer neste mundo. Levante seu braço mais uma vez. Olha para a pessoa que está do seu lado e grita bem forte para ela: vamos para o telhado! E vamos pregar a verdade de Deus para este mundo! Aleluia! Chega de se esconder, minha gente. Deixa eu dar um testemunho pessoal. Eu, quando era menino, 13 anos, 14 anos de idade, eu estava do lado de vocês, sentado e ouvindo PHN. Eu comecei a me converter com 13, 14 anos. Eu vivia com meus amigos da bagunça na escola. Eu me lembro quando foi quando eu estava na 7ª, 8ª série, eu comecei a me converter. Eu comecei a viver diferente na minha escola. Passei por aquele processo de zombaria. Começaram a me zombar. Olha aí o beato, olha aí o padre, olha aí não sei o que. Se bem que quando me falava que era padre, de fato eu virei padre. Olha aí, tá vendo? Eu ia para a escola só para fazer bagunça. Eu aprendi na escola muita coisa errada, as ideologias, os valores errados. Eu comecei aqui na Canção Nova, em outros lugares, a aprender sobre Jesus. E eu falei: eu tenho que sair do esconderijo, eu tenho que ir para o telhado. E eu me lembro que com 13, 14 anos, eu ia para a minha escola. E na hora do recreio, na hora do intervalo, eu reuni, os jovens queriam sentar do meu lado. E eu falava de Jesus para eles. E eu falava das coisas da fé. E eu falava das ideologias deste mundo. E eles escutando. Quantas vezes levei violão para a escola, reuni os alunos todos, os amigos todos, professores. De repente, eu lembro que eu cantava Ninguém Te Ama Como Eu na escola, e via professor chorando. 13, 14 anos. Porque quando eu passei pelo processo de conhecer a verdade, eu disse: a verdade que eu conheci não pode ficar só para mim, o meu irmão tem que conhecer essa verdade. E veja, por que eu quero falar a verdade para o meu irmão? Porque eu não amo ele, porque eu odeio ele, porque eu não gosto dele? Muito pelo contrário, eu te amo tanto. Eu te amo tanto, eu te quero tanto bem, que eu estou vendo você no erro, eu estou vendo você numa ideologia que você está sendo enganado. Eu te amo tanto, que eu estou aqui para te falar a verdade, para que você seja libertado, e para que você tenha a vida de Jesus, que é muito mais feliz do que a vida que você está levando. Eu te amo tanto, que eu quero que você tenha a verdade. Amém? Não tenha medo de falar a verdade para alguém.
Porque a verdade é o melhor que você pode oferecer para alguém. Só que preste atenção. Eu não estou pedindo para você chegar na sua faculdade, na sua escola e ficar brigando opiniões. Senão a gente vai começar na internet a ter briga. Eu não estou falando para você agora brigar, ficar brigando, isso aí não resolve nada. Briguinha na internet. Eu penso assim, você pensa assim. Eu não estou pedindo para você ficar discutindo opinião com ninguém. Eu não estou pedindo para você agora se encontrar com seu amigo e ele fala uma coisa, você fala outra, e os dois ficam bravos. Não, isso é outra coisa. Isso não é evangelização. Não é uma briga de ideias, e quem tem a ideia mais forte ganha, ou quem tem os argumentos mais fortes ganha. O que eu estou propondo para vocês é o anúncio da verdade, e a verdade não é uma ideia, a verdade é uma pessoa, Jesus Cristo. Você está entendendo? Então não é brigar a opinião. O Jesus que eu tenho, eu quero que um dia você tenha. Porque Ele é a verdade, Ele é o caminho e Ele é a vida. E aderindo Jesus não vai ter jeito. Você vai ter que aderir os pensamentos dEle, o jeito de Ele viver, e você vai expulsar toda a mentira da sua vida. Aderindo Jesus, esse processo é natural. Amém? Olha para quem está do seu lado e diga: vá para os telhados. Diga para ele: chega de ser covarde. Amém? Preste atenção. Faz silêncio. Não tenha medo daqueles que matam o corpo. O máximo que um homem pode fazer com você é matar o seu corpo. Mas eles não podem matar a sua alma. Jesus está pegando pesado. Jesus está falando assim: o que eu estou falando para vocês, eu não sei se vocês estão entendendo. Eu estou falando que vocês têm que defender a verdade a tal ponto de dar a vida pela verdade. Dar a vida por mim. E eu estou dizendo para vocês: não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aqueles que podem destruir a alma e o corpo no inferno. Jesus está falando de duas mortes. E Jesus está dizendo que nós não devemos temer a morte do corpo. Meu querido, para de temer a morte do corpo. Esse é um processo natural que todos nós vamos passar, uns mais cedo, outros mais tarde, uns por doenças, outros por acidente, não sei, cada um vai de um jeito. Todos aqui vão passar pela morte, a não ser que Jesus volte. Para de ficar com medo daquilo que pode matar o seu corpo. Jesus está nos alarmando para algo muito mais importante. Eu quero atentar você que você precisa ter medo daquele que pode matar a sua alma. Esse você deve temer. Matar a sua alma e colocar você no inferno. Isto você deve temer. Vivemos numa geração onde se preocupa mais com o corpo do que com a alma. O jovem PHN, a alma vale muito mais do que o corpo. Para um jovem PHN, ele gasta mais tempo nas coisas de Deus do que com academia. Não que a academia você não possa fazer, mas tem gente que está gastando mais tempo com o corpo do que com as coisas de Deus. Você faz mais academia do que reza. Você mais tem cuidado da saúde do teu corpo do que da saúde da tua alma. Não é problema cuidar da saúde do corpo. Agora está errado quando você cuida mais da saúde do corpo do que da saúde da alma. Estou errado? É isso que você tem que temer.
Gente, o que Jesus está dizendo e gritando para nós? Eu quero que vocês sejam salvos. Eu estou preocupado com a salvação de vocês. E para que vocês sejam salvos, vocês precisam permanecer na verdade e anunciar a verdade. E por que eu quero que vocês vão para os telhados? Filhos, eu quero que vocês vão para os telhados, porque vocês precisam falar de mim, porque vocês precisam anunciar, ide para o mundo inteiro e pregai o evangelho a toda criatura, porque muitos estão indo para os infernos, muitos estão cheios dessas ideologias, dessas contaminações do mundo, muitos vão para o inferno. A alma, o corpo não é o mais importante é aquele que pode matar a alma e levá-la ao inferno. E por isso que eu quero que vocês vão para os telhados. Você que está aqui, você precisa ir para os telhados. Precisamos temer o inferno. Ou você acha que você está garantido no inferno? Ou melhor, você está garantido que você vai para o céu? Aliás, o mundo de hoje prega que não tem mais inferno, não tem mais pecado. E veja, se não tem mais pecado, não tem mais inferno. Se não tem inferno, também não tem o céu. E se não tem pecado, também não tem um Salvador. O próprio São João vai dizer: ora, se você diz que não tem pecado, você faz de Deus um mentiroso, porque ele morreu diz ele que veio na cruz para morrer pelos nossos pecados. Se você diz que não tem pecado, então ele é um mentiroso. Vivemos numa geração onde não existe mais pecado, onde não existe mais inferno, e Jesus está dizendo: sim, tem um inferno, e eu quero que vocês temam o inferno. Eu quero que vocês se esforcem para não ir para lá. Por isso eu digo para vocês jovens que aqui estão, eu dou esse conselho para você: por nada, viva numa vida de pecado mortal. Você tem que ser aquele que sempre está em estado de graça, sempre. Nós temos que ser cristãos que tememos o inferno. Mas mais do que temer o inferno, porque nós amamos a Deus, nós queremos estar com Deus, nós queremos estar no paraíso. O paraíso é o nosso lugar. Para terminar, não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Jesus está dizendo: olha, fica tranquilo, nada acontece sem o meu consentimento. Fica tranquilo, porque a tua vida está em minhas mãos. Por que você não teme os homens? Porque a tua vida está nas minhas mãos. Fica tranquilo, fique em paz. E deixa eu te falar uma coisa: a melhor coisa será você morrer pela causa de Deus. A melhor coisa vai ser você morrer pela causa de Deus. Jesus está dizendo que nós valemos mais do que os pardais. Olha, não sou eu, hein? Palavra de Deus. E isso no mundo de hoje precisa ser dito. Nós valemos mais do que os animais. Lembra que o animal não vai nem para o céu nem para o inferno. O animal não tem alma espiritual. Eles não estão preocupados não, viu? É você que tem que se preocupar. Nós temos alma espiritual. Os animais não precisam lutar para serem salvos. Você nunca vai ver um cachorro se confessando. Coitada da tartaruga para chegar na confissão. Você não vai ver os animais procurando uma igreja. Você não vai ver os animais procurando viver a verdade, porque eles não precisam, eles não têm alma espiritual. Você tem alma espiritual, ou seja, para ir para o céu, você precisa lutar para ir para o céu. E só tem um jeito de você ir para o céu. Ai. Posso falar? Você só pode ir para o céu
se você aceitar Jesus como teu único Senhor e o teu único Salvador. Se Ele é o Senhor, Ele está acima de mim. Não é eu que mando, é Ele que manda. Amém? E olha como Jesus termina dizendo para você: portanto, se você entendeu essa pregação, todo aquele que se declarar ao meu favor diante dos homens. Olha, Jesus está vendo as nossas ações. Jesus está vendo o que você pensa. Jesus está vendo você na faculdade. Jesus está vendo você na sua escola. Jesus está vendo você na sua casa. Jesus sabe se você é um covarde ou não. Se você se declarar ao meu favor, você vai ficar a favor de quem? Dos artistas? Daqueles que pregam ideologias? Você vai ficar a favor de quem? A meu favor ou a favor deles? Quando a coisa pegar, quando a coisa apertar, quando o assunto for delicado, você vai ficar a favor do mundo ou a favor de mim? Se você ficar ao meu favor, se você se declarar ao meu favor, olha a promessa de Jesus para você: também eu me declararei em favor de você diante do meu Pai que está nos céus. Imagina lá no céu, quando você chegar e aparecer, Jesus dizer para você: papai, esse daí não arredou o pé não. Esse aí se declarou fiel. Esse daí sempre ficou do nosso lado. Então eu estou me declarando a favor dele. Vou me colocar, se eu tivesse a graça. O Frei Gilson se declarou em meu favor na terra. E eu agora estou declarando que ele é escolhido para estar no céu. É assim que vai acontecer. Mas tem covarde aqui dentro? Aquele, porém, que me negar. Olha que interessante. Lembra que eu falei para você? Não é uma luta de ideias. A gente quer levar para o mundo uma pessoa. Então veja que Jesus está falando, não está falando assim: aquele que negar as minhas doutrinas. Não, o relacionamento é com Ele. Aquele que me negar. Aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então olha que triste. Se você se negar nesta terra, Deus pode te negar no céu. E um dia você pode ouvir aquela triste voz dizendo para você: fulano de tal está aqui para entrar no céu, quer entrar no céu. E você pode ouvir a triste voz dizendo a você: eu não vos conheço. Eu não sei quem você é. Quem não me declarar ao meu favor nesta terra, eu também não me declaro a favor dele no céu. Ei, vale a pena a covardia? Quando você estiver com espírito de covardia, vai ler a vida dos santos, vai ver a vida dos apóstolos, e você vai se inspirar de homens que não foram covardes diante do Evangelho. A fé cristã é uma fé cheia de pessoas com coragem de anunciar o Evangelho. Quantas vezes, por exemplo, na história da igreja, o Coliseu, fizeram, tipo aqui um estádio, e no Coliseu soltaram leões para matar os cristãos, e era só eles dizerem e abandonarem tudo que eles criam, eles dizerem que eles abandonam Jesus, mas eles diziam: não, nós não abandonamos Jesus, nós não abandonamos a fé. E eles viraram um espetáculo para todos que estavam ali. Eles tinham coragem. Não existe cristão covarde. A gente precisa ter um posicionamento neste mundo.
primeiro para salvar as nossas almas e depois salvar as almas do máximo de pessoas que nós pudermos. Sairmos das nossas casas, das nossas catacumbas e subirmos aos telhados e anunciarmos com alegria, com amor, que Jesus é o Senhor e que o mundo precisa dessa salvação. Amém? Olha para quem está do seu lado, pega na mão dele aí, balança a mão dele e diga: vamos nessa. Diga para ele assim: você está numa igreja que os covardes não aguentam, os covardes vazam, os covardes negam. Para ser católico, para ser cristão, não pode ter medo, tem que ter coragem, tem que ter fibra, tem que ter amor, tem que ter paixão, tem que ter Jesus no coração e na vida. Levanta ele e diga: você foi chamado para isso, meu filho. Aleluia. Glória a Deus. E se algum dia você negar Jesus, pode acontecer. Sim ou não? Porque nós somos fracos. Pedro apóstolo um dia negou Jesus. Se um dia você negá-lo, faça como Pedro, que chorou amargamente de ter negado a verdade. E volte, porque Jesus te perdoará e você terá a segunda chance para anunciá-lo, para não negá-lo mais. Pedro chorou, se arrependeu e nunca mais deixou de negar Jesus. Tanto é que morreu numa cruz pelo seu mestre. Pedro entendeu esse evangelho. Se você negar Jesus, arrependa-se, mas nunca mais negue o nosso Senhor. E se você fizer isso, Deus também não vai negar o seu acesso ao céu. Amém.